Olá, meus amados irmãos e amigos que vão estar assistindo essa palavra através desse vídeo. Hoje nós viemos aqui trazer uma palavra, um pequeno estudo para você. E nós vamos tratar hoje sobre uma lição bíblica, que ela é juvenil, onde nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos. E nós vamos falar sobre a autoria e a estrutura do livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós paramos para ler o livro de Atos dos Apóstolos, nós analisamos que o livro, ele não destaca em momento algum quem foi o autor do livro. Porém, nós identificamos em algumas passagens bíblicas que talvez possa ser Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos. E Lucas é conhecido como o médico amado. Pode ler em Colossenses, capítulo 4 e versículo 14, quando o escritor de Colossenses diz assim: eu salvo Lucas, o médico amado. Então, existem várias passagens bíblicas que podem comprovar que o escritor do livro de Atos dos Apóstolos foi o médico amado chamado de Lucas, o evangelista Lucas. Então, sendo assim, podemos considerar Atos dos Apóstolos como o quinto evangelho das Sagradas Escrituras. Porque se nós pararmos para analisar, fazer a leitura do evangelho de Lucas, nós vamos ver que o evangelista Lucas, ele inicia o capítulo 1 falando sobre um homem chamado Teófilo, seu amigo. A palavra ou o nome Teófilo, no grego, significa amigo de Deus. Pela história de Teófilo, ele era um servo de Deus, um homem que conheceu as obras de Jesus de perto. Então, sendo assim, quando nós analisamos o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver também que ali, Lucas, ele já inicia o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos citando o nome de Teófilo. Ele sauda Teófilo. Por esta razão, por este motivo, é que nós consideramos Atos dos Apóstolos como o quinto evangelho, porque foi escrito pelo evangelista Lucas. Neste primeiro ponto da nossa lição, nós vamos encontrar falando sobre a estrutura do livro de Atos dos Apóstolos. A estrutura, ela vai identificar as principais partes do livro, como por exemplo, Atos dos Apóstolos menciona sobre o derramamento do Espírito Santo. É uma das primeiras estruturas de Atos dos Apóstolos. A segunda estrutura fala sobre os primeiros dias da igreja em Jerusalém. Uma outra estrutura do livro de Atos dos Apóstolos é que o autor menciona que através da perseguição em que os cristãos tiveram, o evangelho de Cristo, ele foi expandido. Além disso, esse mesmo evangelho, que é uma outra estrutura do livro de Atos dos Apóstolos, diz que o evangelho de Cristo chegou até os gentios. Uma outra estrutura do livro de Atos dos Apóstolos é quando ele fala do concílio de Jerusalém. Só que uma das outras estruturas mencionada pelo autor de Atos dos Apóstolos é falando sobre a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Já o segundo ponto da nossa lição bíblica dominical está falando sobre os acontecimentos que são mencionados em Atos dos Apóstolos. E quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o cumprimento, as palavras de Jesus Cristo se cumprindo. Porque quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver que Jesus Cristo ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, logo ele subiu ao céu. Só que antes de subir ao céu, ele disse para os seus discípulos, ele deu uma ordem, um mandamento para os seus discípulos. Ele disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder, revestidos do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o Consolador que Jesus Cristo nos prometeu. E quando nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e versículo 8, o que nós vamos encontrar é que no dia de Pentecostes, a base de 120 pessoas foram revestidas de poder, foram batizadas com o Espírito Santo. Ali, Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, estava capacitando pessoas para pregar a mensagem, para pregar o Evangelho. E muitas vidas foram convertidas através da pregação da palavra de Deus. Um outro acontecimento que é relatado nas Sagradas Escrituras, em Atos dos Apóstolos, é sobre a morte de Estevão. Quem era Estevão? Estevão era um grande homem de Deus. Foi um homem escolhido para ajudar os apóstolos na pregação do Evangelho de Cristo. Ele é mencionado na Bíblia Sagrada como um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio de fé e, principalmente, um homem cheio de sabedoria. Só que Estevão, ele testemunhou tanto da verdade de Cristo
que ele foi morto, apedrejado por muitos. Então nós chegamos ao terceiro ponto da nossa lição bíblica dominical, quando fala no terceiro ponto sobre o crescimento da igreja. E aí é que nós paramos para analisar. Realmente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo cresceu muito, porque a partir daquele dia em que o poder do céu desceu, o dia de Pentecostes, onde muitos homens, mulheres, receberam o poder de Jesus Cristo sobre as suas vidas, foram capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. E aí, no terceiro ponto da nossa lição bíblica, vai falar que um dos primeiros a receber o poder e ser usado pelo Espírito Santo de Deus foi Pedro. Pedro, quando ouviu as pessoas falarem, dizer, eles estão bêbados, eles estão embriagados, porque viram que muitos estavam recebendo o poder do céu. Então o apóstolo Pedro levantou com a autoridade do céu, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, e ele disse, olha, o que vocês estão vendo aqui não é ninguém bêbado, não é ninguém embriagado. Aqui é a palavra de Jesus Cristo se cumprindo quando ele diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e vossos velhos sonharão sonhos, novos sonhos. Aqui a palavra de Deus se cumprindo. Então, aqueles que receberam o poder do céu, aqueles que receberam o batismo do Espírito Santo, que foram capacitados pelo nosso Deus, eles sofreram muitas perseguições. Os apóstolos sofreram muitas perseguições, mas mesmo assim, sofrendo tantas perseguições, eles não desistiram de pregar o Evangelho de Cristo. E um deles é o apóstolo Paulo. Paulo foi um homem transformado por Deus, transformado pelo Espírito Santo de Deus. E o tanto que ele sofreu humilhação, foi deixado de lado, foi humilhado, levou açoites com vara, passou muito tempo nu, no frio, passou fome, tantas coisas, mas ele não desistiu de pregar o Evangelho de Cristo. Então essa, irmãos, é a nossa missão. Jesus Cristo nos deixou aqui para levar esta palavra de Deus a vidas que precisam dela. Ainda no terceiro ponto da nossa lição bíblica, nós encontramos também dizendo que na igreja mencionada em Atos dos Apóstolos, não tinha somente virtude, não tinha somente santidade,